Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí para auxiliar a gente nesse processo que é o fomento da arte, da cultura, das manifestações populares e sociais, tudo aquilo que é importante para o bem viver, né? Lembrando que vocês também podem participar tanto compartilhando, né, se inscrevendo, mas também sugerindo pautas e nomes de pessoas que vocês querem que venham aqui bater papo comigo, certo? Bom, gente, recado dado. Bom, o episódio de hoje está muito especial, uma pessoa que eu já queria trazer aqui há algum tempo, né? Ele que é sociólogo, professor aposentado, foi metalúrgico, assessor sindical e parlamentar, secretário municipal de educação nos anos 90, escritor com diversas publicações, né? Enfim, esse aqui é só um compilado, mas ele que é um cara aí que é bem colocada aí nas manifestações populares, nos movimentos de luta, né? Bom, é isso. Seja muito bem-vindo, Moacir Pinto. Que honra ter você aqui. Nossa, queria muito que você viesse bater papo com a gente. Oi, bom dia, Círio. Oh, é, uma, é um encontro de gerações, né? Vocês que estão levando a coisa à frente e com muita competência e com muita alegria, no seu caso, especialmente. É, é, então, a coisa fica leve, né? Então, muito bacana. Estou muito contente de estar aqui. Estou à sua disposição. Vamos conversar, vamos hablar. Ai, que delícia. Bora hablar. Gostamos bastante de hablar por aqui. Ô, Moacir, para a gente começar aqui em grande estilo, queria que você contasse para a gente quem é o Moacir Pinto sob a sua ótica, porque eu falei aqui das diversas coisas e facetadas que você empreende, né, na sua vivência, mas para além disso, quem é o Moacir Pinto? Interessante. Quem é o Moacir? Porque são tantos Moacir, porque são tantos Brasis, né? Esse Brasil que há 60, 80 anos tinha 90% da população morando na roça e, e hoje tem o inverso, né? Sim. E eu sou um desses que saiu da roça e vieram para a cidade e que foi duro virar cidadão, né? Porque cidadão não é só quem mora na cidade. Virar cidadão é uma coisa difícil. Então, eu só acho que é um produto disso. Então, a minha geração é muito produto disso e acho que as gerações que ainda estão seguindo ainda são filhas desse processo, né? Então, eu fiz tanta coisa na vida e passei por um período que chegou uma hora que era um período de especialização e felizmente eu não fui especialista em nada, não fui porque eu, por exemplo, trabalhei por necessidade, eu entrei no Senai, fiquei 9 anos na Volkswagen, mas não virei mecânico. Daí um pouquinho eu fui trabalhar em recursos humanos, também não fiquei lá. E aí, devagar, então, fui construindo a ligação da sobrevivência com a formação do cidadão e com o sonho de um país que eu passei a ser um dos que queria construir. Então, acho que sou um produto de tudo isso. É até engraçado, né? Porque então, por exemplo, a escrita, para mim, a palavra, para mim, é uma arma de combate, é uma arma de combate que eu exercitei ela de um monte de maneira. Quando eu Legal. era moleque, que eu era dirigente, né? Eu era líder da molecada, junto com alguns outros, líder da molecada, para a gente tocar o nosso timinho de
futebol, eu exercitei a liderança e exercitei, inclusive, a convivência democrática, plural, preto, grande, mais velho, baiano, é, é, descendente de italiano, que tinha muito em São Bernardo, onde eu me criei, e tudo a gente convivia numa boa e com respeito, porque, de repente, se você não adianta você ser o presidente do time, se o outro é mais forte e der uma porrada, ele te derruba. Então a gente tem que somar. Então, a gente aprendeu essa convivência. E, então, aí a palavra sempre mediando, né? Sempre mediando. Eu acho que quando eu virei professor, a palavra como forma de trocar e combater a ignorância, no sentido do não saber, é uma outra uso da palavra. De repente, agora, mas depois eu sempre escrevi muito e eu inclusive tenho o maior orgulho de dizer que, ou a sorte de dizer que assim, acho que 80% talvez do meu relativo sucesso na vida profissional e até cultural, política, tal, tem a ver com a minha capacidade de escrever, com o exercício da escrita, o exercício do uso da palavra, inclusive da palavra escrita, né? Então, tudo isso esse Moacir, é engraçado, porque esse Moacir é o mesmo Moacir que viajou pelo Brasil afora, de fusquinha, de várias formas. Então, eu já era sociólogo, formado em São Paulo, no ABC, no caso, fui um trabalhador estudante que trabalhava de operário de dia e fazia sociologia e ciências sociais na época da ditadura à noite. Quando terminei o curso, eu e então, passou a ser a minha companheira e foi mãe das minhas duas filhas, uma delas você conhece bem, a Rosa. Sim, É, o, hã? eu mandei um beijo aqui para Rosa, maravilhosa, companheira. Então, e aí a gente chegou à conclusão, falou assim, não dá para ser sociólogo em São Paulo, naquela época era mais verdade ainda, porque vinha muito nordestino para São Paulo, que a coisa estava feia no Nordeste, hoje não é tão bonita, mas já é um pouquinho melhor, e São Paulo está muito mais feio, né? Sim. Então, falou assim, não dá para ser sociólogo em São Paulo sem conhecer o Brasil, e especialmente o Nordeste. Então, foi esse movimento. E nesse movimento, por exemplo, eu aprendi, por exemplo, cuidar de uma casa, lavar fralda. Tivemos a nossa filha mais velha, a Sulamita, lá em Fortaleza, quando nós estávamos fazendo mestrado, e aí quem chegava em casa fazia comida, quem chegava em casa fazia lavar a fralda, que era de pano, a fralda da neném. Então essas coisas, para mim, vieram com muita naturalidade. Então, esse é uma tem alguma coisa de especial? Eu diria que tem as minhas especificidades, mas acho que eu faço parte de um segmento de uma geração muito caracterizada, inclusive que nós temos bastante dificuldade, uma certa dificuldade em relação à sua geração, por exemplo, que é uma geração mais, vamos dizer, filha do neoliberalismo, mais filha, mesmo que vocês neguem, ou mesmo a parte de vocês, o segmento de vocês que neguem um pouco isso, vocês são vítimas do neoliberalismo. Nós deixamos o neoliberalismo para vocês, o mundo deixou, né, com o fim do Muro de Berlim, com o fim daquele embate entre, de um lado, o socialismo e do outro lado, o capitalismo, né? Então, vocês têm um outro perfil. Eu acho que vocês são mais individualistas, mais fechados em si, são mais de tribos, de pequenas tribos, né? São mais identitários e tal. Eu sou mais classista, sou mais socialista, vamos dizer assim. E aí é um segmento da minha geração. Falei muito? Não, falou bonito demais, que orgulho. Nossa, sou muito sua fã, assim, muito admiradora do seu trabalho, viu? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, o Moacir, o que luta, política e arte tem a ver? Eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que tem tudo a ver. Sem tesão não há solução, né? Total. Não é isso? Sem tesão não há solução. Então, aí a arte, a cultura, as manifestações do espírito, né? As manifestações que são nascidas na nossa liberdade, né? Que seja na liberdade, ainda que essa liberdade, às
vezes a gente manifesta ela da forma assim mais maluca possível, às vezes sob efeito de álcool ou até de droga, né? De droga, outras drogas que não o álcool, né? Então tudo isso, as manifestações do espírito são muito importantes. E aí os artistas, por isso sempre tiveram um espírito mais livre e a produção artística tem que ser com liberdade, né? E quando a arte, quando ela não é produzida com liberdade, ela vira uma coisa burocrática, né? Veja o que foi produzido na União Soviética do Stalin, eu vejo o que foi produzido na Alemanha do Hitler, ali não tem nada de ver de arte. Veja, inclusive, o que foi produzido no cinema americano mesmo, na época da Guerra Fria, na época do macartismo, né? onde os artistas, os diretores de cinema não tinham liberdade de produzir. Imagina você, Charlie Chaplin foi proibido de viver nos Estados Unidos. Então, tudo isso são grandes exemplos que mostram assim, arte, porque é o seguinte, a gente às vezes confunde. Esses dias eu ouvi uma professora falando, achei muito interessante isso. Ela falou, a gente tem que, às vezes a gente fala muito em promover a cultura quilombola, a cultura do negro, a cultura indígena, etc. Mais do que promover essa cultura, aí esse é um papel importantíssimo, ela estava discutindo a questão da educação, é a questão de criar condições para essas culturas se manifestar politicamente com seus projetos para a sociedade, com seus projetos para todos. Porque falar assim, respeitar a cultura era uma coisa que devia ser, lá, entre aspas, natural, né? Normal. Sim. A gente tem que respeitar a cultura. Não respeita e aos conflitos e às contradições que a gente sabe que tem na sociedade, e há, inclusive, períodos ou pessoas que são violentas e que se manifestam assim, criminosamente até em relação ao preconceito, manifestam seus preconceitos. Mas a questão a política, a política é uma coisa muito mais fina até do que a arte, né? A política ela precisa ser exercitada com muita sabedoria, com muita responsabilidade e com muito respeito às culturas, às manifestações de toda a natureza, inclusive as artísticas. Mas a política é a etapa superior. O inverso total da política é a barbárie, né? Sim. E barbárie é que nós precisamos estar longe dela, né? Muito bom, muito bom. E eu queria que você falasse agora para gente, ô Moacir, quem foi o seu Zé Pedro na sua vida? O seu Zé Pedro foi eu vou falar assim, sem diminuir, você, na sequência você vai entender, os seus ouvintes também, seus espectadores vão entender, não como forma de diminuir, ele foi mais um quilombola, um preto caiçara da região norte de Ubatuba, que eu conheci ao longo de algumas décadas. A partir do final dos anos 1970, eu comecei a frequentar com a minha família, os amigos, o quilombo, a praia do Camburi, que é a praia extremo norte de Ubatuba, divisa com Paraty. Sim. Que alguns chamam de Camburi das Pedras. E na época, a estrada a Rio Santos tinha acabado de ser construída, estava muito precária ainda, não tinha luz, a energia elétrica só chegou com luz para todos em 2008, né? E lá nós começamos a frequentar, inclusive, não era para o espírito aventureiro só e meio riponga, não. Era porque durante um bom tempo da ditadura, como o regime estava muito fechado, uma das formas de resistência da gente era às vezes sumir, né? Então, por exemplo, a gente andou muito pelo Brasil e assim às vezes não era às vezes nem fazendo política, porque não dava para fazer política, mas era uma forma de eu não queria viver na competição capitalista, etc., era a vida mais alternativa mesmo, né? Sim. Mas então, mas nessa época que a gente começou em Camburi, eu já tinha a minha filha mais velha, era uma forma da gente baratear o custo de vida. A gente ia, por exemplo, a gente era professor, os dois, na rede pública estadual, eu e a Elvira, a mãe da Rosa, e a gente se mandava para lá
às vezes com um grupo de amigos, barraca, etc., e ficava lá, às vezes passava Natal, Ano Novo, até o Carnaval, aí quando eu precisava dar uma subidinha, a gente, na época, morava no ABC, depois, isso nós fizemos também lá no sul de São Sebastião, onde acabou acontecendo essas desgraças, nós conhecemos bem aquela região, quando a gente morava no ABC, quando ainda era virgem, quando ainda quem só morava lá eram os caiçaras, eram os indígenas, inclusive os guaranis, né? Sim. Então, a gente, lá no Rio Silveira, e aí, então, a gente começou a frequentar o Camburi e nós ficamos muito amigos. Então, eu conheci vários preto velhos, muito interessantes, vários caiçara, quilombola, que não se falava em quilombola, inclusive, naquela época, né? A gente conheceu muito e fizemos muita amizade. Seu Genésio, que morreu com 100 anos, há poucos anos atrás, seu Bidico Santos, lá atrás, uma turma, né? E nesse processo, na verdade, a Casa de Farinha, a região da Praia da Fazenda, que é onde fica a praia da Fazenda e o sertão da Fazenda, onde fica a Casa de Farinha, que é hoje um ícone do nosso polo cultural e um ponto de cultura de referência nacional e acho que até internacional hoje, né? Então, Legal. e o seu Zé Pedro ele vivia lá. Eu passei anos passando por aquele caminho lá e eu nunca entrava lá na Casa de Farinha, né? Sabia da existência deles, mas nunca entrava. Já depois dos anos 2000 que eu comecei a frequentar aquela região, aí nós travamos uma amizade, que começamos, eu ia para lá conversar, eu estava com uma companheira que gostava muito de ir no riacho, na cachoeira, então ela ficava lá com as crianças, tal, ia, tal, eu ficava batendo papo com o seu Zé Pedro. E conversa vai, conversa vem, além eu tinha bastante referência para conversar com ele, porque conhecia a região, conhecia outros, outros da turma dele, de outras praias, do Camburi, inclusive, eram compadres dele, referência para ele. Então, a gente batendo papo, e ele ia desfiando aquela sabedoria dele, aquele conhecimento dele, aquele jeito de falar dele, aquelas histórias que ele contava, que eu percebi nele uma diferença em relação aos outros preto velho, aos outros mestres que eu conheci, aos outros senhores que eu conheci, que era assim, ele tinha dedos para o piano no sentido de ser sociólogo, vamos dizer assim, um Ah, antropólogo, legal. sabe? Ele tinha um quadro de explicação do mundo, sabe? Ele tinha aquilo, ele tinha bebido na cultura original dele, talvez, que ele era neto de escravos, né? Aham, Mas também tinha ancestral. da roça. Ele tinha nascido no sertão de Cunha, lá em Campos Novos de Cunha, tinha descido para Paraty, depois ele se casou, deu uma subidinha, veio em Paraibuna, não gostou, não gostaram, não se adaptaram, voltaram, aí foram viver lá em Ubatuba, e aí ficaram, tem uma história que seria me alongar falar dela, que eles acabaram se instalando, e o seu Zé Pedro formou a família dele, que tem gente pra caramba, tudo no fundo do sertão da fazenda, que era onde ficava a casa de farinha, né? Hum, E aí ele ficou guardião daquela casa de farinha. Aí, uma certa hora, ele se assentou lá e virou um guru mesmo, um guardião mesmo. E ele recebia as pessoas. Então, um dia nós falamos... aí ele vivia num perrengue danado, de dificuldade, sim. de dinheiro, às vezes a roda d'água quebrava e não tinha recurso, o Estado aí já faz tempo que é dentro nos anos 80 para 90 foi criado um parque lá, né? Tem o Parque Estadual da Serra do Mar, e lá tem o chamado Núcleo Pissinguaba, e o parque passou a mandar na região, mais do que administrar, mandar, inclusive enquadrando os caiçaras, os quilombolas, dentro dos regimes dele, criando atritos, né? A gente até musicou isso, o seu Zé Pedro contou, e a gente musicou isso, fez letra sobre isso, de música sobre isso. Aí eu falei para o seu Zé Pedro, seu Zé, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma história, vamos fazer um livro com com a sua
com os seus causos, com a sua sabedoria, a gente faz uma coisinha modesta e a gente vai imprimindo aos poucos, vou trazendo ele aqui, na medida que a gente quiser for conseguindo apoio, a gente vai fazendo mais, tal. Aí o senhor, a gente tem dois sentidos, para mim tinha dois sentidos. Um, esse sentido de perpetuar esse conhecimento e de Sim. registrar essa contribuição, e esse saber, e essa coisa, deixar essa contribuição do seu Zé Pedro para o futuro, para a posteridade, vamos dizer assim, né? E para não deixar morrer, e fortalecer, como tá, agora nós estamos num momento de fortalecimento. E a outra, ela é mais imediata, era as finanças. Se a primeira parte não foi bem atendida, a segunda, com certeza. Porque eu acho que, uns 5, 6 anos, acho que ele vendeu uns 3.000 livros lá. Tá? Caramba, que legal! Esse livro, para você ter uma ideia, é o livro meu que tem mais tiragem. Nós ficamos uns 5 anos sem livro, agora nós resolvemos republicar e já está, assim, inteirou 4.000, né? Inteirou 4.000, uma tiragem para escritor do naipe do Moacir, é uma puta tiragem. Mas é isso, se você quiser perguntar mais, é essa a história do seu Zé Pedro. Que demais, meus parabéns. E assim, queria que você falasse para a gente, inclusive, onde nós encontramos suas publicações e quantos livros você tem aí publicado ao todo. Você consegue dizer para a gente, assim, quantos livros você tem publicados? Eu acho que estão, assim, com publicação mesmo, com ISBN, com ISBN, né? Registro na Biblioteca Nacional, tem uns 8. Tem Caramba! 2 que são publicações, vamos dizer assim, chamar de patrocinadas, vamos dizer, o que tem, assim, em 85 teve uma greve aqui, eu trabalhava no sindicato, houve 33 trabalhadores foram processados a pedido do governador do estado, um inquérito aberto pelo governador do estado. Nós somos 33 foram processados. Eu, inclusive, mesmo não sendo nem diretor do sindicato, também fui processado. Aí nós escrevemos um livro, houve um massacre em cima do movimento, né? Porque nós que vivemos aqui no Vale do Paraíba, a gente vive numa condição cruel, né? Nós vivemos aqui. Diz que os coitados dos mexicanos estão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus, né? Tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. E nós aqui vivemos tão perto de um monte de militar e de igreja conservadora, né? Porque Sim. a igreja católica conservadora, a igreja que gira em torno de Aparecida é conservadora, né? E ainda depois veio a Canção Nova, etc. E aí vieram os evangélicos, etc. E aí, então, nós estamos... Então, aqui no Vale do Paraíba, mas acho que principalmente pelos militares, é uma dificuldade fazer. Por exemplo, quando nós começamos um movimento operário sindical aqui, eles fizeram o que aconteceu na GM, acho que em 85, foi uma coisa do tipo assim, aqui não vai repetir o ABC, não. Aqui não passarão, sabe? Vocês não Sim, passarão. Não vai. Como que aconteceu no Pinheirinho também, sim. 2 décadas depois, né? Eles não deixaram o Pinheirinho e a Atlântico, que era uma experiência de sucesso, né? O Pinheirinho era um bairro, foi uma experiência de sucesso do poder popular, né? Da capacidade das pessoas mais pobres da sociedade se organizarem. É lógico que tem que ter liderança, é lógico que tem que ter movimento organizado, então tem que ter apoio de sindicato, tem que ter apoio de sindicato, tem que ter apoio de igreja progressista, se tiver igreja progressista, tem que ter, se tiver, Sim. tem que ter apoio de partido de esquerda, e aí está algum segmento de direita mesmo, que é mais humano, que é mais democrata e mais humano. Então, aqui, eles falam, não, aqui não, nós não passarão. Então, não deixaram o movimento operário sindical ir à frente aqui, como não deixaram os movimentos de esquerda ir à frente e como não deixaram o Pinheirinho ir à frente, né? Então, essa é um pouco essa verdade. Então, isso em 85, nós ficamos, a imprensa, como diria meu pai com a minha mãe, nos encantuou, né? Pois assim, nos isolou, nos criminalizou. Aí nós resolvemos fazer um livro com a nossa verdade, né? A nossa verdade. Então, o Sindicato Metalúrgico, esse livro eu coordenei o projeto, foi um projeto coletivo, discutido com os trabalhadores, eu coordenei o projeto, e aí depois aquilo foi transformado num livro, foram 2 edições de 1.000 livros, né? Esse foi um livro que não é dono, vamos dizer assim, né? Da obra. O outro é o livro da Comissão da Verdade,
de São José dos Campos, né? Aqui em São José dos Campos teve a Comissão da Verdade que não teve tanto uma função de reparação, de localizar quem foram os criminosos da ditadura, quem foram os responsáveis pela barbaridade que a ditadura é, causou, criou aqui na nossa região, mas foi pelo menos foi possível passar ali, contar uma história que estava por ser contada, porque aqui em São José nós não temos universidade pública, aqui no Vale do Paraíba, etc., não temos área de ciências humanas, sociologias, ciências políticas, história, etc., da área de humanas, né? Então, e as universidades que têm, elas não têm a liberdade, a segurança, e eu não vou dizer que é incompetência, não acredito nisso, aliás, ao contrário, pessoas que eu conheço, os intelectuais que eu conheço, são muito capazes, né? Sim. Conheço vários capazes e alguns têm, inclusive, gostariam de produzir coisa mais livre, com mais independência, né? Então, a história daqui de São José, as histórias dos que lutaram, quem tem que contar somos nós mesmos, porque não tem uma produção intelectual, saída da universidade, saída dos meios intelectuais, acadêmicos, tal. Então, no caso, por exemplo, a Comissão da Verdade, nós contamos essa história. E aí, por exemplo, a história do que aconteceu no ITA, no CTA, em 64, 65, depois em 75, com gente presa, com gente morta, etc., gente torturada, etc., gente expulsa do ITA, né, por exemplo. Essas coisas estão no livro. Foi um livro que eu fui, além de ter sido depoente na Comissão da Verdade, eu fui convidado para ser relator fazer o relatório Sim. final da Comissão da Verdade, que foi mandado para Brasília, que está no Arquivo Municipal de São José dos Campos, tal. Aí depois a Fundação Cultural me convidou para fazer um livro. Aí fizemos um livro, fizemos uma comissão editorial, discutimos, falamos, que tipo de livro vamos fazer? Nós não fizemos um livro de ponta, um livro com a supra-sumo da interpretação, nós fizemos um paradidático, assim, como se fosse um livro para um cidadão médio, para um jovem de nível médio, de colegial, etc., ser capaz de entender e saber, de ler e entender uma linguagem fácil, porque essa, inclusive, é a minha característica, né? Como eu E é uso a uma palavra mais... memória, né, Moacir? É uma memória Exatamente, que está sendo mantida, Ah, porque interessante você falar sobre isso, porque quando eu, Meire, né, penso a cidade de São José dos Campos, eu não consigo me lembrar em nenhuma vez que nós falamos, por exemplo, sobre a ditadura aqui. A gente fala, inclusive os movimentos de luta, a gente fala muito sobre várias lutas, sobre vários atravessamentos, mas esse atravessamento, por exemplo, parece que ele foi jogado debaixo do tapete, assim, né? Não, não é muito falado sobre isso. então, há uma... Eu nem sei se há uma covardia, há quase que uma naturalização, sabe? Uma Uhum, vez eu vi umas pessoas, sem querer criticar, eu vi aqui no Vicentino Aranha, uma intelectual falando, ela tinha feito uma tese de doutorado, né, a esse respeito, e ela fala assim, as várias São José e por que São José era assim, por que São José era assado, as mentalidades, por que São José era tão... Aí ela não incluiu, ela incluiu o período do e aqui foi como é que chama, ambulatorial, né, da coisa sim, uhum. incluiu outros períodos, o período da industrialização, de chegada da adulta, de chegada, mas aí tudo tinha harmonia. Ela não falou, não disse, ela não levou em consideração o que a ditadura deixou. O que a Então, eu ditadura nunca deixou? ouvi ninguém falar. E A assim, eu sou de ditadura deixou um 86, né? apartheid, né? Um Eu não. apartheid. É um apartheid que você vê isso no Sim, Vicente Aranha. O Vicente Aranha sim, é um parque apartado da cidade, assim, sim, do restante da cidade, do povão mesmo, né? sim, Para mim, total. ele é pertinho da minha casa. Esse livro é uma herança. E falando nisso, e como que nós fazemos para ter acesso às suas publicações? É possível? Tem algum lugar específico que a gente consiga ter acesso ou não? Quem tem, tem, quem não tem, tem que pegar emprestado. Não,
Se eu tivesse, acho que a palavra certa é se eu tivesse necessidade, porque eu tenho a minha aposentadoria e vivo mais ou menos tranquilo e sem preocupação com ganhar o de comer todo, Sim, de, todo dia, né? Gostaria, quando nós estávamos lutando em defesa no governo Temer contra a reforma da Previdência, eu falava assim, eu tenho moral para vir aqui e falar assim, porque eu sou um exemplo de um aposentado bem-sucedido. Aposentei na época certa, tenho uma aposentadoria que é suficiente para a minha sobrevivência e por isso, inclusive, tenho moral para chegar aqui e estar falando isso que eu estou falando para vocês. Então, gente, lutem em defesa da Previdência Pública, é, e pelo respeito aos direitos históricos dos trabalhadores, né? sim. Então, é, então, né, falando nisso, estou falando isso para falar assim, tem livros, por exemplo, o livro que eu publiquei com a Si Borges, O Diálogos na Pandemia, nós fizemos só 500, por sinal, esse está acabando, mas graças a ela. Ela vendeu quase tudo, porque ela tem muito amigo que gosta de ler, e amigo que prestigia o amigo comprando o livro do amigo, Sim. não sabe? Então, ela vendeu quase todos os livros, o Diálogos na Pandemia, ainda temos alguns, né? Eu tenho um livro do Iena, o Minha Revolta Não Se Vende, o romance Tecendo Amanhã, os outros todos eu fiz pelo menos 1.000, o Tecendo Amanhã também fiz só 500. O Tecendo Amanhã, o Conto de Vista, História no Brasil, que elegeu o Lula, que é o mais velhinho, que é o único que eu pensei que eu ia fazer quando eu falei. Quando eu parei de trabalhar e que eu saí do sindicalismo, saí do partido, assim, falei assim, agora eu vou falar as minhas histórias do jeito que eu caminho, com liberdade, do jeito sem responsabilidade de estar falando pelo movimento tal ou pelo partido tal. Aí eu escrevi o Conto de Vista achando que era o único, né? Que era uma espécie de resenha histórica do Brasil, de 50 anos de história, a partir da minha experiência de vida, né? Uhum. Então, esse ainda não acabou. Por quê? Porque eu parei de distribuir. Esse foi o que eu mais distribuí, levei nas editoras, nas distribuidoras, na coisa, mas muito difícil de administrar, né? Então, tem o livro do Del, por exemplo, o livro do Léo que eu fiz, do meu amigo Del Lopes, parceiro, cantando A Gente Se Desce, ele é Crônicas no Brasil, pelas canções do Del Lopes, né? Esse livro, por exemplo, é ele que cuida de vender, porque ele que cuida de vender. Eu quando distribuo, para fazer propaganda, então ele que cuida de vender mesmo, é ele, né? Então, resumo da obra: quem quiser comprar livro meu, se me procurar, eu tenho. E aí a gente combina um jeito de vender, se for o Legal. caso de vender. Tá Então, bom? gente, então aproveitar e deixar aqui um recadinho para vocês. Lembrar vocês que estão do outro lado da telinha que vocês se conectam conosco, né, pelo nosso Spotify também, aqui pelo nosso canal do YouTube, para vocês não se esquecerem também de se conectar conosco através das nossas redes sociais. A produção tá colocando aqui no rodapé e tá deixando o link na descrição também, então bem facinho. Terminando aqui é só ir lá clicar no link e já ficar conectado conosco. E aí, muito importante também, se conectem, né, com as redes aí do nosso convidado de hoje, Moacir Pinto, porque daí é uma forma também de vocês acessarem a esse material histórico, né? De memória mesmo, de preservação mesmo da nossa memória, né? Tanto essa questão da ditadura, mas outros livros que ele tem publicado também, que são livros importantes que vão contar de alguma forma, né, as vivências do próprio Moacir, mas também atravessadas aqui pela nossa cidade, pela nossa região. E falando sobre isso, Moacir, além dos livros que você publicou, você também participou aí, revisando, dando pitacos, né? Aquela coisa toda em alguns livros, inclusive de um querido amigo que é o JB Magalhães, né? Primeiro livro dele. Queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse processo também da revisão, ou desse auxílio mesmo, porque quando a gente fala em publicar literatura, para a gente, sobretudo para quem está na periferia, ou para quem, né, enfim, tem menos acesso
né, a essa sociedade um pouco mais elitistas, para a gente fica uma coisa muito assim, nossa, publicar um livro, como assim, né? Então, tipo, parece que é uma coisa muito. E foi bacana que quando você chegou aí na história do JB, por exemplo, rapidamente ele conseguiu fazer essa publicação, né, de um livro que estava guardado há tantos anos. Então, eu queria que você contasse um pouco desse processo, né, também de auxiliar essas pessoas né, que porventura quiseram fazer outros trabalhos, né, fazer trabalhos com a literatura, por exemplo, né, enfim, conta pra gente sobre esse processo. Com o maior prazer. E até aplaudindo que você fez essa lembrança e essa reflexão que você fez aí, né? Eu acho, assim, inclusive, eu ando até um pouco afastado dos meios artísticos, culturais, etc., porque eu acho que, e aí até conecta um pouco com aquela relação à arte, cultura e política, porque eu acho o seguinte, que nós estamos, eu acho que nós caímos muito de um tempo para cá no sistema SESC e no sistema dos editais, e isso não cria a arte e cultura independente, não cria movimento, não sedimenta a produção artística. Então, eu vejo. É, é, e aí, quando eu, inclusive, eu falo que eu pertenço a dois grupos de invisíveis que estão no armário mesmo, né? Que as gerações mais novas colocam no armário mesmo, né? Inclusive, um é ser velho, né? Velho, quem é que vai ficar olhando para velho, escutando velho que fala muito, demora para falar, né? E a outra é ser ateu, né? Eu sou ateu. Então, tem gente que, quando você fala assim, pô, mas senhor, muito obrigado, que Deus te abençoe e tal, obrigado, tal, para você também e tal, mas eu não tenho religião, eu sou ateu, né? Não, mas aí a pessoa quer te explicar, não, você não é ateu, você como se fosse um defeito, né? Uhum. Como se fosse um defeito. Então, mas ligando as coisas, eu acho que eu me afastei até um pouco dessa movimentação, porque eu estou achando o seguinte: a produção artística, cultural, inclusive as políticas públicas de arte, cultura, tem que estar conectada com as lutas pela transformação. E esse modelito mercadológico, que individualizante, inclusive, né? Pode ser até que seja em forma de aquilombada, como vocês falam, às vezes, mas aquilombada pelo não mútil, né? Porque na sociedade é capitalista, né? A lógica é capitalista e a mentalidade das pessoas é capitalista, né? Então, é difícil você ter de fato. Eu vejo, né? Eu vou lá no Quilombo, lá na Casa de Farinha, a família do seu Zé Pedro vive lá um pouco meio como, como quase que fosse uma tribo, mas não é uma tribo, porque tem a lógica é capitalista, a lógica do mercado. Então o individualismo, a necessidade da sobrevivência, então essas coisas todas passam muito pela necessidade de a gente ter uma visão socialista da sociedade mesmo, né? Uma visão que vai além da questão só cultural e da questão só da produção artística. Então, nesse sentido, quando alguma pessoa tem uma obra, tem uma produção que serve para somar na luta, como eu vi que, por exemplo, o JB, poxa, estamos aqui de graça, tem uma pessoa que mora ali na favela, jovem, ele tem um livro que ele tá dando pronta para a sociedade, aqui, ó, a sociedade de São José, aqui em São José tem uma favela, a favela é assim que ela funciona, olha os personagens, olha as histórias, olha essa história, olha esse exemplo, olha esse. Ele estava dando de bandeja e o livro estava parado porque não tem movimento, não tem canal para encaminhar isso. Aí a gente, essa hora, eu pessoalmente, quando eu vejo uma coisa assim, eu falo, bom, vou me chegar e, se eu puder, eu ajudo. No caso do JB, felizmente, foi com muito prazer que eu ajudei, principalmente o primeiro livro. O segundo livro eu achei que ele já podia ter feito mais sozinho,
mas eu achei que ele se acomodou um pouco. Muito competente, ele é um grande poeta, é um grande artista, né? Então ele escreve fácil, escreve leve, porque ele é rapper, né? Você sabe muito bem Sim. do que eles querem dizer, né? Então o ritmo e poesia tá na veia de vocês, né? Então o segundo livro foi bem bacana, mas aí eu já ajudei um pouco com meio com não é com restrições. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no primeiro, fiz revisão, discutia editoria, etc, etc. Aí ele já tinha alguns canais ele já tinha mais aprendido a andar, né? Mas o espírito é esse, não fiz por JB, fiz pela transformação. É claro que a gente acaba pegando afeição com as pessoas, etc. Então, e por isso, inclusive, eu passei muito tempo tentando ir prestigiar, ver. Eu tenho amizade nas quebradas com o pessoal de rap, com o pessoal, com o Léo Mandi, com o pessoal, porque eu vejo que são pessoas que estão tentando sobreviver alternativamente, né? Sim. E é claro que os projetos que são mais voltados para a transformação social e política, que têm um olhar mais coletivista e transformador, eu me achego mais. Então, nesse sentido, inclusive, ando bastante, também é a idade, né? Eu estou com 74, ando bastante preguiçoso, né? Ah! Preguiçoso. Né? E sou muito crítico do SESC. O Danilo morreu esses dias, morreu santo, virou Deus, né? Eu tinha muita crítica do tipo de SESC, porque o SESC podia ser uma coisa... A gente podia transformar o SESC, podia ir para cima do SESC, porque é dinheiro público, né? SESC, Senac, etc., são tudo dinheiro público. Então, a gente tem que ir para cima dele para esse dinheiro público ser projetos mais transformadores, né? Também transformadores, né? É isso. Bom, a gente está caminhando para o final aqui dessa conversa que eu poderia passar aqui o dia inteiro conversando contigo. Muito bom te ouvir falar, inclusive. Eu espero que você volte outras vezes, mas antes, né, da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, quais suas expectativas para o próximo ano, já visto que é um ano político, né? Na verdade, a gente vive essa política cotidianamente, né? A gente já está vindo de um ano um pouco teoricamente mais leve, né? Mas ainda com muitas sequelas que foram deixadas pelo governo anterior, né? E pela pandemia também, né? Que nos atravessou. Enfim, foi um momento que eu sempre falo aqui, né? Um apocalipse, um momento muito conturbado, muito difícil, perdemos muitas pessoas, né? Enfim. E aí veio, né? Teve essa retomada da esquerda, uma forma da gente dar uma respirada, e aí meio que, né, se apropriar de novo do esperançar, mas ainda com essas sequelas deixadas por essa pandemia e pelo governo anterior. Agora nós vamos ter eleição municipal por todo o Brasil, né? E aí, obviamente, nós aqui, São José, Vale do Paraíba, estamos também aí, né, nessa disputa e já começa essa tensão, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente está falando sobre os caminhos, né? Sobre tecer mesmo, né? Os caminhos aí que vão garantir as manutenções dos nossos direitos ou não, né? Haja vista, tudo está na mão, né, de quem entra, né, de quem, enfim, está lá nos representando. Queria que você falasse como é que tá as suas expectativas com relação a isso, né, esse momento agora que nós estamos vivendo e esse próximo ano que é um ano político também. Então, é difícil falar com responsabilidade, porque é, é, você falta elementos, assim, falta. O que eu acho que tem, o que você falou, dá para a gente. Você jogou duas âncoras, duas bússolas, não sei. Uma é a do esperançar. Esperançar sempre. Quem é socialista, quem é humanista, etc., quem é educador de verdade, por exemplo, não pode ser pessimista, não pode ser. É uma contradição. A gente tem que Verdade. esperançar sempre, e isso é uma questão que você já colocou. A outra é a questão de reinventar a vida, né? Reinventar a vida. Reinventar a vida, a gente não. O homem, ele vive. Dentro das possibilidades. Então, você não reinventa a partir do nada. Então, você vai reinventar. No caso, nós estamos vivendo um país
com alguns elementos que você deu aí, a gente... mas voltou a ser um país em disputa nos moldes do Brasil dos dois primeiros governos Lula, do primeiro governo Dilma. É um país em disputa, onde você tem, de um lado, uma justiça elitista, onde você tem, de um lado, uma imprensa poderosíssima na mão de pouquíssimas forças, de coronéis da economia e da política de séculos já, né? Folha, Estadão, Globo, etc., né? E os jornais regionais, etc., pelo Brasil afora, aonde você tem elementos novos, como os coronéis das igrejas, né? Seja não só das evangélicas, mas também alguns coronéis católicos, né? E os coronéis das igrejas, etc., né? E você tem agora vamos dizer, uma certa nos livramos de uma ameaça que ia além dessa disputa que eu chamei de normal, né? Porque, assim, por exemplo, uma coisa era uma disputa que um país capitalista é sempre em disputa, porque tem os conflitos e as contradições naturais, porque tem uma classe que vive do lucro, outra classe que vive da exploração do trabalho dele, então, certamente, ele precisa trabalhar porque ele precisa viver, então, claro que tem contradição, mas uma coisa era a contradição da Suécia nos anos 50 e 60, a Suécia agora está imitando a gente, né? Mas piorou muito. Mas outra coisa é a Alemanha, que foi dos anos 50, 70, 80, e agora também a Alemanha piorou muito, mas também é uma situação melhor do que a nossa. Agora, outra coisa era o Brasil da ditadura, que era muito ruim e atrasada. A gente tinha vindo da roça, ignorante, no sentido de não saber as coisas, não saber viver na cidade. Aí, e por último, aí depois a gente na democracia, na redemocratização, fomos aprendendo, até elegemos o Lula, elegemos a Dilma, começamos a fazer algumas coisas com mais escola, com mais técnico, com mais isso, mais aquilo. Aí vem uma coisa, volta uma coisa que é uma situação insustentável, que é uma ditadura, né? A ditadura não só se impõe pelas armas, né? E aí, então, nós nos livramos disso. Então, nós nos livramos disso. Isso, para mim, eu estava fora da militância política, nesse sentido de partido, de pedir voto, etc. Ano passado, eu fui pedir voto até para os quilombolas lá de baixo de Ubatuba. Eu falei, ó, gente, Total. precisamos, nunca pedi voto para vocês aqui, nunca falei em eleição para vocês. Então, mas nem precisou, porque o pessoal, pelo menos os pretos, o pessoal os quilombolas de verdade, os que viram chegar a luz para todos, que viram chegar várias outras políticas, eles tiveram, a maioria já votou mesmo, né? Mas eu aí, então agora eu acho o seguinte: esse ano foi até um ano de voltar à normalidade do país em disputa com democracia. Está consolidado? Não, mas isso sempre é um processo mesmo, né? Sempre é um processo. E quem vive numa região como aqui, por exemplo, nós jogamos no campo do adversário aqui. Por exemplo, eu acho que em São José, nós jogamos no campo do adversário. São José, quando a esquerda ganhou aqui, a esquerda não conseguiu governar, né? Quando a esquerda ganhou nos anos 80 com a doutora Ângela, nos anos 90 com a doutora Ângela, por exemplo, a esquerda não conseguiu governar, os caras não deixaram governar, né? E depois, quando a doutora Ângela saiu, eles montaram um esquema que está prevalecendo até hoje, né? Então, é uma dificuldade. Agora, assim, para mim tem milagre? Não tem. A esquerda vai fazer bonito, vamos democratizar a cidade e o Vale do Paraíba na próxima eleição? Eu acho difícil. A gente tem que fazer muito esforço e a juventude tem um papel importantíssimo, liderança com as suas características, etc. Por exemplo, tem um papel importantíssimo e tem que tomar consciência desse papel, né? Deixar alguns problemas de lado, deixar algumas divergências de lado e
se somar e ouvir, né? Ouvir mais às vezes do que falar, né? Trocar, né? Mas é um desafio para fazer muita coisa no curto prazo, não. Mas é história, um país, às vezes, em 10 anos não acontece nada, em 50 anos não acontece nada, em 2, 3 anos acontece muita coisa, Sim, e às vezes para mal também, como aconteceu com a chegada do Bolsonaro, sim. mas é a história, né? É isso. E estamos aqui nós, né, tentando construir uma história que seja mais horizontal, mais justa e igual, né? Uma história que as pessoas, de modo geral, né, que a população periférica, preta, parda, enfim, é originária, né, possa ter aí seus direitos, A a classe classe trabalhadora, trabalhadora possa ter seus direitos aí genericamente. minimamente, né, minimamente preservados, né, enfim, mantidos, porque a gente sabe que até o mínimo, né, eles querem tirar, né, da classe trabalhadora e tudo mais, né? Então acho que é muito importante a gente conversar aqui, muito importante sua participação. Acredito muito nessa comunicação popular, né, nessa nessa ferramenta que a gente tem hoje, que é a internet, que pode ser utilizada tanto para mal quanto para bem, mas eu acredito que quando a gente utiliza dentro dessa possibilidade que é, né, enfim, né, de somar aí os nossos saberes, né, ela pode ser algo bem positivo mesmo. Quero te agradecer, inclusive, por abrir a sua agenda, vir aqui conversar com a gente, assim, eu queria já há muito tempo, você me falava, Rosinha, pelo amor de Deus, eu preciso muito trazer seu pai, quero muito conversar com ele, assim, foi muito bom, e deixar o E programa eu de sou portas facinho, facinho, abertas. viu? Obrigado. Eu sou facinho, facinho, eu vivo me oferecendo, porque quando eu fiz a apresentação do livro do seu Zé Pedro, que foi publicado em 2010, eu escrevi assim: será que não está na hora da gente dar a palavra? O mundo velho está perdido, todo mundo fala que o mundo velho está perdido, mas ninguém larga o osso, né? Todo mundo quer ficar pôr o osso na sua sopa, né? E ninguém larga o osso. Fala, será que não está na hora da gente dar a palavra para quem tem um outro tipo de saber, uma outra coisa. E aí, naquele tempo, ficava meio esquisito, né? Meio, nem parecia que era muito isso. E até falar assim, cultura, ciência e tecnologia tem tudo a ver. Até vocês aí, até o pessoal do 15 nem tinha gente que não entendia muito bem assim e tal. Agora, acho que, para desgraça, acho que não é tanto nem para glória, um companheiro, uma pessoa da, da, com as características de seu Zé Pedro, até mais tradicional, o Ailton Krenak, foi para a Academia Brasileira de Letras, foi nomeado pelas elites, por nós, né, pelas elites, com um livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nós estamos precisando nos juntar para adiar o fim do mundo. Pode? Né? É sobre isso, né? As nossas utopias urgentes, né? Como diria meu querido camarada Júlio Hazek, né? As utopias urgentes que a gente precisa ter, que é para a gente poder esperançar mesmo, assim, pensar esse mundo que a gente quer, esse Brasil, esse mundo que a gente quer, né? Enfim, fica à vontade para fazer suas considerações finais, Moacir. Obrigado. Eu vou fazer a consideração final falando do Júlio. O Júlio foi meu aluno no Macedão em 95, no colegial, Olha! e a gente tem algumas lembranças. Ele veio me trazer uma lembrança, né? Porque ele era garotão. Vocês mudam muito, vocês jovens mudam, a gente que é mais velho não muda tanto. Ele me reconheceu. Então, grande Júlio, essas coisas que eu gosto de ter essa horizontalidade. Eu tenho amizades as mais variadas aqui no pedaço. Muito obrigado pelo espaço e conta comigo, viu? Eu sou facinho, facinho, meu. Estou me oferecendo para ir nas escolas, por exemplo, falar, e outros espaços, falar, conversar sobre a sabedoria do mestre Zé Pedro e do Ailton Krenak, com as nossas ideias para adiar o fim do mundo, que não pode deixar o mundo acabar, porque aí não adianta mais, aí não adianta esperançar. Exatamente, é para agora, é urgente esse diálogo, né? Bom, obrigada mais uma vez, quero agradecer vocês também que nos emprestaram seu tempo, né, seus ouvidos, vocês estão do outro lado da telinha aí, quero agradecer minha equipe aqui também, né, sempre ponta firme, sempre fazendo com que esse programa
seja um programa que chegue para vocês de uma forma bem bacana. Então, muito obrigada. E esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo, mas nos acompanhe também nas nossas redes sociais. E não esqueça de acompanhar as redes sociais do nosso convidado Moacir Pinto. E aí aproveitar aí também para adquirir seus exemplares aí dos livros, porque são livros com certeza, né, importantes. E é isso, né, gente? Hoje a gente tem essa possibilidade do aquilombar-se, ainda que seja através das redes sociais. Eu sei que é uma outra, né, uma outra pegada, mas ainda assim possibilita que a gente consiga, né, conhecer um pouco mais das pessoas que a gente tem carinho, né, das pessoas que a gente acredita que são pessoas que vão nos auxiliar nessa construção de um mundo mais justo, mais igual. Certo? Beijão, vejo vocês no próximo episódio. Moacir, muito obrigada, meu querido, muito obrigada mesmo. Adorei bater papo contigo. Volte sempre. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigado.